Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live Conversas sobre Jesus o Cristo. Muito obrigado por estarem aqui. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois, gravado no YouTube, seja muito bem-vindo, tá? Aqui eu sempre digo na abertura e volto a repetir que as conversas sobre Jesus o Cristo não são, essa live, né, que nós fazemos, essa sequência de lives que nós fazemos, não constitui um curso do Evangelho, não é o propósito. Eu não sou um professor ordenado do Evangelho aqui nessa live, tá? Eu sou um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo, que junto com outros discípulos estou aqui para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O propósito nosso aqui é conversarmos sobre Jesus, o Cristo, ele em sua missão como o Cristo, como o Messias, o ungido do Senhor. Tudo que eu falar aqui, um dia vai ser esquecido por vocês, mas aquilo que eu falar, que o Espírito Santo testificar a vocês, na sua mente, no seu coração, isso vai ficar. Então, eu quero convidá-los a prestarem atenção no que o Espírito Santo revela a vocês, não apenas no que eu estou falando aqui, tá bem? Esse é o meu convite, que o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo vai convidar vocês, vai convidá-los a aprender mais sobre Cristo, e estejam atentos a esse convite, estejam atentos a esse convite. Ele é o grande professor. Também quero deixar aqui o meu convite para que vocês possam deixar comentários ou perguntas aqui no chat, para que a gente possa ampliar nossa conversa. Nós já estudamos muito sobre Jesus Cristo, os 12 primeiros capítulos do livro do Elder Talmud. Hoje vamos estudar o capítulo número 13, que é honrado por estranhos, rejeitado pelos seus. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é: você é um estranho ou um dos de Cristo? Um estranho a Cristo ou um dos de Cristo? Todos nós devemos buscar nos tornar um daqueles que são de Cristo. Mas sendo um daqueles que são de Cristo, você é alguém que o rejeita ou o honra? Nossa meta, nosso propósito deve ser um de Cristo e honrar a Cristo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os ensinamentos que estão nos capítulos 4 do livro de João e do livro de Lucas, os dois livros, capítulo 4. No livro de João fala sobre a história de quando Jesus Cristo foi para Samaria. Lembra que eu já falei aqui em uma outra conversa de domingo, lá no YouTube vocês conseguem ver, né? No YouTube vocês conseguem ver os vídeos gravados, então você vai ver sobre esse ponto. Nós falamos que a Galileia está ao norte, a Judeia está ao sul e a Samaria está no centro. Essa é a geografia. Para ir da Judeia para a Galileia, que era o roteiro de Cristo nesse momento da sua história, nessa vida terrena, ele tinha que passar pela Samaria. Mas os judeus nunca passavam pela Samaria, porque os samaritanos e os judeus eram inimigos, mas inimigos mesmo. O negócio era a tal ponto que, por exemplo, o judeu poderia comprar a mandioca plantada pelo samaritano, porque ele dizia que a mandioca não foi o samaritano que fez, foi o solo que deu. Mas se o samaritano pegasse aquela mandioca e beneficiasse de alguma forma, transformasse em farinha, aquela farinha não podia ser comprada por um judeu. Por quê? Porque ali tinha trabalho samaritano e eles não admitiam. Tinha algumas coisas absurdas ali, mas era assim que acontecia entre aqueles dois povos naquele momento. Então os judeus, quando saíam da Judeia para a Galileia, eles faziam uma volta bem grande, a viagem demorava mais, só para não passar pela Samaria, que era o trajeto normal.
Mas naquele momento Cristo foi passar pela Samaria. A Escritura diz que ele necessitava passar pela Samaria. Lá no capítulo 4 do livro de João, no versículo 4, diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele planejou isso. Ele não foi lá aleatoriamente. Foi um plano dele. Está ali. Uma vez ali, ele foi até um poço, estava cansado, queria beber água, a viagem era longa. Os seus discípulos foram comprar comida e ele ficou no poço. No poço, ele encontrou uma mulher samaritana e pediu água. A mulher se espantou quando ele pediu água. Mas tu, judeu, me pede água, que sou samaritana? Como assim? Não podia. E aí Jesus Cristo veio com o ensinamento. Ele disse: olha, se tu souberes que eu sou, da água que eu tenho para te dar, que é a água viva, com essa água você nunca mais vai ter sede. E a conversa entre os dois ali se deu de modo tal que a mulher disse: então me dá dessa água. Ela estava pensando na água física, para saciar a sua sede, do seu corpo físico. Mas ele estava falando de outro tipo de água. Ele estava falando dele como um símbolo. A vida não existe sem água. Não pode haver a vida sem água. Em lugar nenhum. E não pode haver vida eterna sem a água viva, que é Cristo. Ele é o símbolo da vida eterna. Ele dá a vida eterna. Sem ele, sem essa água, não pode haver vida eterna. E ele estava ali para aquela mulher dizendo: olha, o que eu tenho para te dar é muito maior do que a água desse poço. E a conversa deles ficou assim. Aí ele enxertou o marido da mulher: vai lá e chama o teu marido. E a mulher disse: não, mas eu não tenho marido. Ele disse: ah, falaste bem, porque você já teve 5, mas o marido que tu tens agora não é teu marido de fato. O homem com quem tu moras não é teu marido. E ela então se espantou e disse: vejo que tu és profeta. Porque ninguém poderia saber daquela história, a não ser aqueles que conviviam ali na vila que ela morava, em Sicar. Mas um judeu não iria saber a história. E foi quando Cristo então se anunciou a ela, porque ela disse: eu sei que o Messias virá. Ele disse: eu sou ele. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que tu estás esperando. Ele se anunciou e ela acreditou nas palavras dele. E a Escritura diz que ela saiu correndo e foi falar para todas as pessoas ali daquela cidade de Samaria, na Samaria. Samaria é a região, né? Naquela cidade de Sicar, ali na Samaria. E aí tem algo que acontece muito importante, porque nesse momento que ele estava finalizando a conversa com a mulher, os apóstolos chegaram. Aqueles discípulos dele estavam ali agora e se espantaram. Ué, mas como? Ele está conversando com a samaritana. E aí ela saiu correndo e ele ficou. E o Salvador viu lá longe a mulher vindo com uma multidão. E ele disse algo interessante, lá ainda no capítulo 4 do livro de João. Ele disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ele estava falando da colheita de almas. O campo estava branco, pronto para a ceifa. A colheita dos cereais estavam ali ainda há 4 meses de distância. Mas a colheita de almas estava ali, pronta. E ele continuou dizendo: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho.
Há um ensinamento muito profundo aqui nessas palavras do Salvador Jesus Cristo. Nós podemos aplicar a diversas questões, a diversos pontos, mas eu quero chamar a atenção para uma questão importante. O Salvador estava dizendo ali que há aqueles que semeiam e há aqueles que ceifam, mas que o galardão de ambos é o mesmo, porque ambos estão trabalhando na obra. Ora, quem já serviu no campo missionário sabe que às vezes você passa um tempo ensinando e você não tem muito sucesso com batismos. Mas o que você não sabe é que talvez meses ou anos depois, outro vai ter sucesso com batismos, porque você semeou. Naquele momento em que você achou que estava ruim, que você não estava fazendo o seu melhor, talvez, porque os frutos não vinham, não era o momento de frutos, era o momento de semear. Um semeia, outro ceifa. E é um momento ainda antes, que é o momento de preparar a terra. Em outro momento da história que nós vamos estudar sobre Jesus Cristo, vamos ver o momento em que ele pediu para os discípulos ararem a terra. Arar a terra é um ponto necessário para uma boa colheita, para que a semente não seja jogada na terra dura ali, na terra despreparada. E na nossa vida é a mesma coisa, há momento de arar a terra, há momento de semear e há momento de colher. Eu não sei em qual ponto você está da sua vida agora, em determinado aspecto, porque para cada aspecto da sua vida você pode estar em um momento diferente, um momento de arar, um momento de semear ou um momento de colher. Mas seja qual for o momento, saiba que todos esses momentos são necessários e todos esses momentos trazem galardão e por causa de todos esses momentos há regozijo. Tem que haver regozijo. Então, se você está no momento de arar, o momento de arar é difícil, é o momento de rasgar a terra, é o momento de arrancar as pedras, de arrancar aquilo que não presta do terreno, de limpar o terreno, de preparar o terreno para receber a semente. É um momento difícil, é um momento de dor, é um momento de deixar certos conceitos e certos pré-conceitos para trás. É o momento de arrancar tudo que não presta da sua vida, para daí você ter a sua vida pronta para receber a semente. E nós recebemos sementes todos os dias. Todos os dias o Senhor está nos ensinando algo. Por meio de alguém, por meio de uma escritura, por meio de uma mensagem, ou por meio de uma situação da nossa vida. Sempre estamos aprendendo algo. Ou melhor, sempre algo está sendo nos ensinado. Se estamos aprendendo ou não, aí é outra história, depende de nós. Se a nossa vida está bem arada, se a terra da nossa vida está bem preparada para receber as sementes que o Senhor precisa depositar, então nós teremos uma boa colheita. O livro de Mórmon diz que essa semente vai inchar no seu peito, se tornar completa. Isso vai frutificar e vai gerar uma grande árvore. A árvore é Cristo. E essa árvore vai dar um fruto extremamente delicioso, e esse fruto é Cristo. Então não se preocupe se na sua vida agora é momento de arar em determinado aspecto. Pelo contrário, se alegre por isso, porque você entendeu que é tempo de arar. Depois é tempo de semear e depois vai ser tempo de colher. Mas preste atenção, você não colhe o que você não planta, e você só colhe o que você planta. Na lavoura, se você plantar tomate, você vai colher tomate. Ah não, mas eu queria colher abacaxi. Então só vai ter um jeito, tem que plantar abacaxi. Porque se você plantar tomate, não vai dar abacaxi.
Então preste atenção no que você está plantando na sua vida. Em quais sementes você está recebendo na terra arada do seu coração e da sua mente. Porque essas sementes é que vão frutificar na sua vida. Depois, lá na frente, quando elas se tornarem grandes, não adianta dizer, mas não era essa árvore que eu queria. Você tem a árvore que você plantou. E é isso que o Salvador está ensinando aqui. E ele está ensinando também outra coisa muito importante. Que nenhum de nós deve pensar que todo esse trabalho é fruto nosso. Ah não, eu arei minha terra, eu plantei minha semente e eu colhi o fruto. Eu sou o responsável por toda a minha vida de regozijo, de júbilo, de maravilhas, de bênçãos. Não. Você não é o único responsável. Ele disse bem claro. Você está ceifando onde não plantou. Porque muitos outros plantaram isso para você. Seus antepassados, muitos líderes da igreja, muitos apóstolos e profetas que deram inclusive a própria vida para que você hoje tivesse o evangelho nas suas mãos. Por meio das escrituras, por meio dos ensinamentos. Muitos tiveram que fazer grandes sacrifícios. Então nunca a colheita é só sua. Por isso ele disse, todos se regozijam. Então você hoje está plantando na vida de alguém, mas você precisa plantar da sua vida também, e alguém está plantando também na sua vida. Se for boa semente, aceite. Se não for, recuse. Não aceite semente ruim na terra da sua vida. E ele fez isso, ele falou isso. E ele estava falando, e então a escritura diz que muitos samaritanos estavam chegando. Ele já tinha visto. E a escritura diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. A mulher que tinha ido lá testificar, a mulher do poço. Ela tinha ido lá testificar. E foi de tal forma o testemunho dela, que aquele povo todo veio, uma multidão da cidade veio ver o Messias. E eles acreditaram nele porque ela havia falado. Mas diz ali que ele ficou 2 dias com aquele povo, naquela cidade. E depois diz assim, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Opa, já não era mais por causa da palavra da mulher. E continua. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Gente, essa mesma transformação precisa ser feita em nossa vida. No início da nossa vida no Evangelho, todos nós vamos crer pela palavra de outro. Pode ser pela palavra dos nossos pais, pela palavra de um amigo, pelas palavras dos missionários, pela palavra de um líder da igreja que está pregando, não importa. No início, todos nós vamos crer pela palavra de outro, mas isso não se sustenta a longo prazo. Assim como aqueles samaritanos, nós precisamos chegar ao ponto de crermos pelas palavras dele, pelo testemunho de Cristo, não de outras pessoas. Ao ponto que cheguemos para as outras pessoas e digamos, olha, muito obrigado pelo seu testemunho, me ajudou, me deu esse impulso inicial, mas eu já não creio pelas suas palavras, eu creio pela palavra dele, ou seja, eu já subi um degrau, eu estou agora no degrau que você está, porque você já crê pela palavra dele e me ensinou, e agora eu já vou ensinar outro. Todos nós precisamos trazer Cristo para nós, crendo nas palavras dele, por ele, pelo que é testificado pelo Espírito Santo. Não apenas pelos ensinamentos de outros. Os ensinamentos de outros são muito importantes, mas não pode ser a base da nossa crença a longo prazo. A base inicial sim, vai ser, mas a longo prazo não pode.
Nós não podemos ficar vivendo à luz dos outros, como se usássemos as pessoas como se fossem muletas. Não podemos. As pessoas não podem ser nossas muletas. Muletas espirituais, que a gente se apoia para caminhar no caminho do Evangelho. Não pode. Eu já usei muletas por 3 meses, quando eu era adolescente, e eu sei como é difícil. Por mais que eu tivesse como adolescente uma certa habilidade e destreza que eu adquiri ali, nunca era como andar plenamente sobre meus pés. Então, muito cuidado, gente, para não transformar o conhecimento de outras pessoas, para não transformar a luz de outras pessoas, para não transformar o testemunho de outras pessoas em uma muleta da qual você se escora de modo permanente. No início, você vai precisar da ajuda dessas pessoas, do testemunho de alguém, da luz de alguém, do amparo de alguém, mas isso não se sustenta a longo prazo. Você precisa andar com suas próprias pernas. Você precisa acreditar pelas palavras de Cristo, muito mais do que pelas palavras de outras pessoas que falam sobre Cristo. E saindo dali, da Samaria, depois daqueles 2 dias, Jesus Cristo foi para a Galileia. Era o rumo dele, lembra que a gente falou lá no início? Ele foi para a Galileia. Ali ele foi para Caná e chegou em Nazaré. E as escrituras dizem que ele pregou em sinagogas ali da região. E em Nazaré, ele, no sábado, foi para a sinagoga e se levantou para ler. E ele leu um versículo de Isaías, um ensinamento de Isaías. No livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 18 e 19, está o registro dessa escritura, que originalmente está no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Diz aqui, versículo 18 e 19 de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E a Escritura diz que, após ler esse versículo, Jesus Cristo fechou o livro, entregou o livro ali para o ministro, se sentou e todos estavam olhando para ele, e ele disse: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Ele estava dizendo com todas as letras para aquelas pessoas: eu sou o Messias. Porque aquela Escritura era a Escritura do Messias. E eles sabiam disso, eles reconheceram isso. E então ele fez um discurso muito forte naquela sinagoga naquele dia, falando que aquele povo não estava pronto para receber o Messias, que o coração deles não estava fixo no Messias, estava fixo em outras coisas, em um outro Messias, em outro tipo de Messias que eles imaginaram e criaram na mente deles ao longo dos séculos. Mas o coração deles não estava pronto para receber o Messias de fato, que eles precisavam de humildade. E a Escritura disse que, quando ele terminou de falar aquilo, eu vou pegar aqui o versículo, exatamente o texto da Escritura, tá? Que diz assim: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Eu presto atenção nessa escritura, nesse versículo, nessa atitude daquelas pessoas. Eram pessoas que estavam em uma sinagoga, logo um lugar religioso, que estavam ali no dia santo para falar sobre as Escrituras. É como se estivéssemos em nossa reunião sacramental na igreja,
ou na sua religião, na sua igreja, na reunião de adoração principal que você tiver na sua igreja. É ali que eles estavam. E até então eles estavam fazendo o que se faz numa igreja, né? Lendo as escrituras, conversando sobre o evangelho. Mas a partir do momento em que eles ouviram daquele que estava posto para ensinar algo que não era agradável aos seus ouvidos, algo que não era aquilo que eles queriam ouvir, imediatamente se encheram de ira. A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: qual tem sido a minha reação quando na igreja de Jesus Cristo eu ouço algo que não é agradável aos meus ouvidos, que não atende aquilo que eu queria ouvir, que não é exatamente aquilo que eu pensava que era daquele jeito, o que eu idealizei que seria, que não corresponde aos meus anseios plenamente, ou que vai de encontro a uma prática ou a um pensamento meu, que eu estava adotando como o correto. Qual é a minha atitude quando um professor declara a verdade do evangelho, que talvez não seja tão confortável para mim? Ou quando um líder no púlpito fala algo que talvez não seja tão agradável aos meus ouvidos? Ou quando um apóstolo, ou um 70, ou um líder geral na conferência geral diz algo que não seja muito doce para o meu paladar espiritual, dos meus ouvidos, paladar dos ouvidos, né? Vocês entenderam a metáfora. Gente, qual tem sido a nossa reação? Humildemente aceitar o ensinamento e buscar o Senhor para compreender e se esforçar pessoalmente para compreender e viver aquele ensinamento, reconhecendo talvez que precise mudar, que precise arrancar algumas pedras e algumas ervas daninhas da terra para arar o meu coração? Ou como aqueles nazarenos, o meu coração se enche de ira e eu trato aquele mensageiro, seja um líder da igreja, da minha ala, da minha estaca, seja um professor do evangelho, seja um líder geral da igreja, eu trato como se fosse uma pessoa que eu já não quero mais ouvir aquilo. Na conferência eu acho maravilhoso o discurso de fulano, mas esse aqui eu nem vou ler, porque diz algo que não me agrada. Como tem sido a nossa reação aos ensinamentos que recebemos? Precisamos parar e pensar. Se temos como aqueles nazarenos nos enchido de ira ao ouvir essas coisas, ou se temos humildemente aceitado, ainda que não compreendamos muito bem, ainda que não entendamos como vamos cumprir aquilo, mas humildemente buscar o Senhor para aprender e seguir em frente. É uma ponderação que cada um de nós precisa fazer sobre si mesmo. Nessa conferência agora, o presidente Holland fez um discurso maravilhoso, intitulado Sou Eu. E tem um trecho da mensagem dele que eu queria destacar aqui. Ele diz assim: ao longo da história, muitas pessoas simplificaram, até mesmo tornaram trivial nossa imagem dele, de Jesus Cristo, e o testemunho dele e de quem ele era. Elas têm reduzido sua retidão a um mero moralismo, sua justiça a uma simples raiva, sua misericórdia a uma mera permissividade. Não sejamos culpados de tais versões simplistas de Jesus, que convenientemente ignoram ensinamentos que consideramos desconfortáveis. Essa banalização tem sido verdadeira
até mesmo em relação à sua virtude mais determinante, seu amor. Meus irmãos, meus amigos, que nós não, como disse o presidente Holland, não sejamos responsáveis, não sejamos culpados, ele usou essa palavra, por banalizar os ensinamentos de Cristo, por simplificar Cristo, eliminando tudo que não nos é agradável, tudo que nos é desconfortável, tudo que não nos é conveniente, e deixando para nós um Cristo light. Cristo não é light. Eu gosto desse Cristo aqui, mas ele não é o Cristo que salva. E nós temos acesso a esse Cristo modelado, e cada um pode ter um seu modelado, né? Cada um faz o seu Cristo pessoal, ao seu gosto. E nós podemos ver muitos desses Cristos na literatura, na música, na mídia televisiva, no cinema. Tem muitos Cristos. E eu não estou dizendo, e o apóstolo não disse, que eu não posso assistir, mas eu preciso tomar cuidado se eu estou absorvendo o que esses cristos simplistas ensinam, como se fosse o ensinamento real. O ensinamento real está nas Escrituras, está nas palavras dos profetas vivos. As Escrituras e os profetas vivos nos dizem as palavras reais do Cristo, do verdadeiro Cristo, do Cristo que não é conveniente, do Cristo que não é confortável em seus ensinamentos, mas é do Cristo que traz salvação, do Cristo que é a água viva, que pode dar a vida eterna, do Cristo que semeia em nosso coração e nossa mente sementes boas. Esse é o Cristo que nós precisamos seguir. Precisamos tomar cuidado para não adotar cristos simplistas, como se fosse o nosso modelo de Cristo. Não é. Não pode ser. Esses cristos simplistas que nós vemos na mídia são cristos de ficção, baseados na história de Cristo, mas são ficção. Que nós tomemos cuidado com isso, é o alerta do nosso presidente Holland, presidente interino do Coro dos 12, um profeta de Deus. Eu quero prestar o meu testemunho a todos vocês de que o Cristo que é pregado pelos profetas é o verdadeiro Cristo. Nós temos aqui uma pergunta do Johnny JPP: como saber onde o testemunho está próprio? Johnny, muito obrigado por sua pergunta. Se eu entendi, como é que eu posso reconhecer que eu tenho um testemunho, né? E que eu não estou apenas crendo nas palavras de outras pessoas? É uma excelente pergunta, Johnny. É verdade que, como eu disse, todos nós, no início da nossa vida no Evangelho, amparamos a nossa crença na crença de outros. Somos conduzidos pelo testemunho de outros, sejam nossos pais, amigos, missionários, líderes da igreja, não importa. Isso é natural. Como um bebê que para andar precisa primeiro segurar nas pontinhas dos dedos da gente e vai ali se equilibrando. Mas um momento você vai ter que soltar as mãos dele. E aquele bebê vai dar os passinhos trôpegos no início, tortinhos, vai em algum momento cair, vai sentar, vai às vezes preferir engatear de novo, daqui a pouco levanta de novo, e é isso mesmo. Todos nós somos assim na nossa vida do Evangelho, começamos assim. Um dia, esse bebê vai dar uma corridinha, porque já vai ter firmeza nas suas pernas e no seu caminhar, confiança para fazer aquilo de maneira mais plena. E aí tem dois lados, né? Um lado daquele que no início dá a mão e segura para que aquele bebê não caia. Se ficar com pena de que o bebê vai cair, de que o bebê vai talvez
engatinhar ainda. Não, eu prefiro manter no colo, porque aí ele não corre o risco de cair, até se machucar. Se for assim, o bebê nunca vai andar. Então, se você é aquele que hoje está ajudando uma pessoa a se firmar no Evangelho, tem um momento de soltar a mão, que ele tem que andar. E você vai saber esse momento, que é aquele momento em que ele já sinaliza de que, olha, eu posso andar. E aí, como é que é o outro lado, né? Como é que eu sei que eu posso andar? Johnny, todos nós vamos saber. Um testemunho não vem senão pelo Espírito. Um testemunho não é simplesmente acreditar nas palavras que são ditas, é saber que as palavras que são ditas são a verdade. E sabe como é que a gente sabe? Quando o Espírito nos revela, e a gente vai saber. Não é de uma vez não, viu? O Espírito não revela tudo sobre o Evangelho inteiro de uma vez, não. Isso é passo a passo ao longo da vida. Como é que eu sei que o dízimo é de fato o mandamento de Deus? Simples. Eu pago o dízimo com fé e, ao fazê-lo, recebo a confirmação de que aquilo é a verdade. Você nunca vai receber a bênção de ter um testemunho do dízimo se você não pagar o dízimo. Isso se aplica a dízimo, a jejum, a oração, a tudo e qualquer coisa. Se você quer ter um testemunho, primeiro viva o princípio, estude sobre o princípio e então você vai estar pronto, terra arada no seu coração, para receber mais, para receber sementes ainda melhores. E ali você vai ter uma boa árvore que vai dar frutos excelentes. É assim. É pelo Espírito que a gente recebe e que a gente sabe. Ah, mas não é possível eu perder o testemunho que eu já recebi? É possível. Testemunho é uma planta viva. Se você não coloca a água viva, que é Cristo, no seu testemunho todos os dias, ela vai se enfraquecer. Felizmente, é muito raro um testemunho ser perdido a tal ponto que não exista mais no coração do homem. Pode acontecer, mas é raro. Geralmente é uma planta que fica ali murcha, mas que se você voltar a tratar, adubar bem, podar bem e aguar bem, sim, aquela planta vai viver novamente. E vai ser talvez ainda mais linda do que antes. Então, se você hoje não sabe se o seu testemunho está pleno, se você tem a mesma fé de antes, a mesma confiança de antes no Evangelho, na igreja, eu digo, acredite, dê o primeiro passo. Pode ser um passo ainda trôpego, ainda tropeçando um pouco, ainda não muito firme, não importa. Dê o primeiro passo. E depois dê o segundo e o terceiro, e já já você vai estar correndo no Evangelho. Pleno, com plena confiança. Eu posso prestar o meu testemunho disso. Porque isso tem acontecido comigo em minha vida. Em todos os ensinamentos de Cristo ao longo da minha vida. Em cada ensinamento eu estou em um nível. Em alguns, num nível aqui, em outros num nível aqui, em outros num nível aqui. Eu vou crescendo. Cada ensinamento. Testifico a vocês de tudo o que falamos hoje aqui. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Testifico que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a sua igreja verdadeira. Testifico de que podemos aprender sobre Cristo com as Escrituras e com os profetas vivos. E de que se dermos um primeiro passo, que pode ser apenas um desejo sincero em nosso coração, uma oração honesta a Cristo, Ele fará o milagre de nos fazer caminhar no Evangelho de novo, plenamente. Testifico dessas coisas. Eu vou, antes de finalizar aqui, responder aqui a pergunta do Vanderlei Dúlios. Helder Lima, bom dia. Pode esclarecer qual a diferença entre fraqueza e pecado?
Obrigado. Muito obrigado por essa pergunta, irmão Dúlios. Muito boa pergunta. Todos nós temos fraquezas. O Salvador disse, está lá nas Escrituras, no livro de Mórmon: eu dou a fraqueza aos homens para que eles me busquem e eu torne eles fortes naquilo em que eles eram fracos. A fraqueza é necessário, porque se eu fosse forte em tudo, para que eu precisaria de Cristo? Para que eu precisaria me humilhar a Cristo, buscando a ajuda dele? Eu preciso buscar a Cristo para que ele me ajude naquilo que eu não sou forte. Mas veja, quando eu busco a Cristo, peço que ele me torne forte para superar minhas fraquezas, aquilo que era fraqueza se torna uma fortaleza. Eu vou continuar no exemplo do dízimo, que eu dei há pouco. Vamos supor que a fraqueza seja, não o dízimo, mas o apego às posses materiais. Não, eu não consigo pagar o dízimo porque eu estou dando um dinheiro que eu vou precisar. Vamos supor que você ganhe pouco. O dízimo não importa. Se você ganha pouco ou se ganha muito. O dízimo na Igreja de Jesus Cristo são 10%. Se você ganha um salário de R$1.000, 10% são R$100. Se você ganha um salário de R$10.000, 10% são R$1.000. É 10% do mesmo jeito, impacta do mesmo jeito para cada um. O valor é o mesmo, não numericamente, mas em percentual. E nisso está uma justiça de Deus. Mas vamos supor que não importa, se você ganha pouco, eu não posso pagar o dízimo porque eu ganho pouco, vai me fazer falta. Quando ganha muito, eu não posso pagar o dízimo porque é muito dinheiro. Esse dinheiro aqui eu posso fazer mais coisas para mim. Não importa a desculpa. A questão raiz aí é o amor ao dinheiro. Porque quando entendemos que esse dinheiro vem de Deus, é fruto das bênçãos de Deus na nossa vida, nós entregamos esse dinheiro a Deus que Ele pede. E Deus, Ele pessoalmente não precisa do dinheiro, mas a sua obra na terra precisa, claro. Não se constrói uma igreja com sorrisos, a gente constrói com dinheiro, comprando material de construção, pagando os empregados para levantar uma igreja, para manter uma igreja funcionando. Então, se eu tenho um apego total ao meu dinheiro, ao ponto de que eu entendo que o dos outros sim, podem servir para pagar a luz, podem servir para pagar a água, mas não o meu, isso só é egoísmo. Essa é a raiz do problema. É o egoísmo, é o apego ao posse material, é meu. É meu, para ninguém eu dou, nem mesmo para Cristo. Essa é a fraqueza. Quando é que a fraqueza pode se tornar um pecado? Quando eu faço isso de modo deliberado. Ou seja, eu tenho uma fraqueza do apego aos posses materiais. Se eu buscar Cristo e se eu começar a pagar o dízimo, ele vai me fortalecer, ele vai me dar o testemunho daquilo e eu não vou mais parar de pagar o dízimo. E aquilo vai se tornar uma fortaleza para mim, porque eu vou ser alguém que vou cumprir o mandamento plenamente. E aquilo vai se tornar algo para mim até chegar à perfeição, que é pagar o dízimo com seu coração alegre. Esse é o pagar o dízimo com perfeição. É cumprir o mandamento com exatidão. Não é só dar 10%, é dar 10% e um coração feliz por isso. Então eu me tornei forte naquilo. Mas veja, até então eu tinha uma fraqueza, era algo que era de mim, que eu precisei vencer, que eu precisei, estava talvez na minha mente, por uma crença que eu tinha, ou enfim. Mas quando é que isso se torna um pecado? Quando é que é um pecado? O pecado é a ação deliberada contra Deus. O pecado é quando eu sei que o dízimo é um mandamento de Deus. Na minha fraqueza eu podia até não ter certeza disso. Mas quando eu sei que o dízimo é mandamento de Deus, eu sei que eu tenho que pagar o dízimo, e eu decido não pagar o dízimo. Agora eu estou em pecado. O pecado é uma ação deliberada contra Deus. É uma ação deliberada contra o mandamento de Deus. Esse é um pecado. E é importante, sim, irmão Dúlios, saber diferenciar essas duas coisas, porque
Às vezes nós podemos pensar que a fraqueza é o pecado, e a pessoa se penitencia achando que está em pecado, quando na verdade não está. Deixa eu pegar aqui, eu gosto muito do Guia para o Estudo das Escrituras, e eu vou pegar a definição exata que tem lá nas palavras do Guia para o Estudo das Escrituras, para vocês verem isso que eu estou ilustrando para vocês aqui. Definição de fraqueza: a condição de ser mortal e ter falta de aptidão, força ou destreza. A fraqueza é um estado de ser. Todas as pessoas são fracas e é só pela graça de Deus que recebem o poder de praticar o bem. Essa característica manifesta-se em parte nas fraquezas ou imperfeições de toda pessoa. Compreende? É aquilo que eu disse. A fraqueza é algo que vem de mim, que está comigo. Pode ser uma crença minha, pode ser qualquer coisa que me faça ter aquela fraqueza. Mas se eu faço aquilo que Cristo está requerendo, pela sua graça eu sou fortificado. A fortaleza vem, aquela fraqueza se torna em fortaleza. Agora, e o pecado? A definição de pecado: desobediência intencional aos mandamentos de Deus. Intencional, como eu disse, quando eu faço isso de modo deliberado. Intencional. Eu sei que aquilo é um mandamento e eu ainda assim deixo de cumprir. Uma coisa é eu ter uma fraqueza natural. Outra coisa é quando eu decido, não, eu sei que é, mas ainda assim eu quero fazer o contrário. Aí você está em pecado. Não sei se ficou muito claro, irmão Dúlios, a resposta, mas eu espero que sim. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero reiterar o meu testemunho que prestei antes, de tudo aquilo que já testifiquei, e reiterar de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos nós podemos ter mais de Cristo em nossa vida, se prepararmos o terreno da nossa vida, se prepararmos nos prepararmos para receber as sementes que Cristo quer colocar em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.